Opa, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para fazer uma coisa um tanto quanto diferente, que é explicar a lore de FNAF para o nosso mano aí se apresente. Fala aí, galera. Sou eu mesmo. A coxinha com óculos Thug Life. Ele mesmo. Se inscreve lá. Isso aí, vou deixar o canal dele na descrição e no comentário fixado, provavelmente. Ou não também, foda-se. Mas enfim, o que importa é, você não sabe nada da lore de FNAF, certo? Cara, o que eu sei de FNAF são jogos que eu vi naquelas épocas 2016 vibes, que jogava no celular na escola com os amigos. Só isso que eu tô ligado. Bons tempos, eram bons tempos. Bom, então vamos lá. No caso, tudo começa em 1960, mais ou menos nesse ano, que é o ano em que nasce o nosso querido, provavelmente protagonista, entre aspas, um dos protagonistas dessa série, que é o nosso queridíssimo Michael Afton. Eu vou te mandar uma fotinha do garoto, do grande. Michael Afton? É isso aí, Michael Afton. Ele nasce mais ou menos em 1960, numa família meio conturbada. Ele é filho do William Afton e de uma mulher que a gente não tem confirmação sobre o nome, então não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas a família dele é meio zoada. Tipo, o pai é muito agressivo, a própria relação dele com a esposa já não era muito boa, ele não queria assumir que era pai do Michael, então já não era um ambiente muito legal. Enfim, passam-se alguns anos e em 1970 nasce o irmão do Michael, que não tem nome confirmado, mas nós chamamos eles de criança chorona, por motivos de essa imagem aí. Ele tá sempre chorando. Bom, enfim. Criança chorona. Exatamente. Aí, com o passar de alguns anos, em 1973, o William Afton faz parceria com um homem chamado Henry Emily. Tem até uma fotinha disso aqui, o grande. No caso, na esquerda é o William e na direita é o Henry. Eles são amigos e fazem uma parceria para abrir a Fredbear Family Diner, que é a primeira pizzaria desse ramo. O William, sendo o homem dos negócios, ele até sabia construir robôs, mas ele não era tão bom quanto o Henry. O Henry é mais um mecânico, ele fazia os animatrônicos foda, assim. E nessa pizzaria eles criaram dois animatrônicos, que são o Fredbear e o Spring Bonnie. O Fredbear sendo o urso e o Spring Bonnie sendo o coelho. E esses animatronics, eles têm uma característica bem interessante, que é, eles são robôs, mas eles têm um modo que tu pode entrar dentro deles e você meio que controlar o bicho por dentro. Que doideira, tipo, entrar dentro do robô e controlar ele. Exatamente. Porém, isso foi em 1973. Também nesse período, já que eles estavam muito ocupados trabalhando na pizzaria, eles levavam os filhos deles pra lá, que ficavam por lá. O Henry tinha uma filha. O William tinha dois, mas o Henry tinha só uma filha, que se chamava Charlie Emily, né? Claramente, essa aí é a pequenininha Charlie. E o Henry criou um animatronic para proteger a Charlie, que é a Puppet, é uma espécie de marionete. Eu esqueci de pegar a imagem dela, vou pegar um gif do Discord, é isso aí. É uma espécie de marionete que... Tá vendo que ela tem essa pulseirinha rosa no braço, a Charlie? Cara, tô vendo pulseira verde. Rosa... Não, desculpa, falei caralho, daltônico, mano. Pois é. Então, a Puppet, ela tinha um sistema que ela podia identificar essa pulseira e ir atrás da criança. Essa é a Puppet. Enfim. Passado um tempo, foi fundada a Fazbear Entertainment. Basicamente, o que aconteceu? Eles abriram uma franquia, basicamente. A Fredbear Family Diner era um restaurante pequeno, e aí eles expandiram para uma franquia chamada Fazbear Entertainment, e com essa franquia foi criados os animatrônicos clássicos que tem no primeiro jogo, que no caso são Fred, Tika, Bonnie e Foxy, a turminha do barulho aí. E nesse tempo que eles criaram essa franquia, eles descartam o Fredbear e o Spring Bonnie, porque eles já eram meio antiquados e teve um acidente com a roupa de um deles, porque por mais que eles tivessem esse modo, que tu pudesse entrar dentro deles, era muito perigoso, porque se tu fizesse um movimento errado,
o mecanismo podia dar defeito, tipo, acionar. E aí ele liga no modo animatrônico contigo lá dentro e te esmaga e te mata lá dentro. Puta merda. Pois é. Então teve um acidente e eles deixaram essas roupas de lado numa sala esquecida. Enfim, passam-se uns anos. 1983 é um ano muito importante, acontece muita coisa. Um dos primeiros acontecimentos é que nasce a Elizabeth Afton, que é a terceira filha do William. Essa menininha aí. Ela nasce nesse ano e logo em seguida acontece praticamente o maior acontecimento da história de FNAF, que é quando o William mata a filha do amigo dele. Ele mata a Charlie. A Charlie fica sozinha pra fora do restaurante numa noite, porque ela tinha uns amiguinhos que implicavam com ela. Aí eles trancam ela pra fora do restaurante. E aí o William aproveita pra matar ela quando não tem ninguém vendo. Ele faz isso, não sabe exatamente por quê, mas é dito nos livros que ele tinha muita inveja do Henry, porque enquanto ele tinha uma vida de família muito perturbada, a família dele era muito estranha, a família do Henry era muito bonitinha, ele gostava muito da filha, se importava com ela, além de que ele fazia os robôs muito melhor do que o William. Então tem esse negócio da inveja, mas também tem algumas outras coisas. O próprio William já era meio sádico. De qualquer forma, logo após esse evento, acontece a Mordida de 83, que é quando o Michael, junto com outros amiguinhos dele, pegam o irmão mais novo do Michael, a criança chorona, levam até o Fredbear e enfiam na boca dele, a cabeça do garoto na boca do Fredbear. O Fredbear tava lá cantando, né, no modo robô, ele morde a cabeça da criança e dá merda. E é por isso, e junto com isso, e o acidente que eu falei mais cedo, é por esses dois motivos que essas roupas são descartadas e a Fredbear Family Diner é fechada, ficando só o restaurante que tem o Fred, a Tika, o Bonnie e o Foxy. O Fred mordeu a criança chorona? O Fredbear, sim, o amarelo, que tinha o modo de... Ele tem o modo de robô e o modo de fantasia. Então, aí essa criança fica em coma lá no hospital e ela fica tendo vários pesadelos constantes. Isso é o FNAF 4. Não sei se você já viu o 4, que os bichos parecem uns demônios cheios de dente. Não lembro. Deixa eu ver se eu tenho um gifzinho disso. Só procurar FNAF 4 aqui no gif. Aqui, ó. Os bichos têm essa aparência no FNAF 4 porque a criança chorona, ela tá em coma, ela tá tendo esse pesadelo com os bichos nessa versão distorcida. Ela tinha pelúcias dos bichos normais, só que além da mordida teve o trauma também que as outras crianças contavam lendas que os animatrônicos faziam maldade, que pegavam as pessoas, enfim. Então ela já tinha medo dos bichos, e aí depois desse trauma da mordida só piorou, por isso que ela tem esses pesadelos. Mas enfim, chegamos então em outro ano muito importante, que é 1985, 2 anos depois da mordida. Em 1985 acontece o que ficou conhecido como MCI, ou Missing Children Incident, que é quando o William, usando a roupa descartada de Spring Bonnie... Cadê o Spring Bonnie? Spring Bonnie é esse aqui. Ele vai onde estava a sala guardada essa roupa, ele veste ela no modo que dá pra vestir, né? Atrai 5 crianças para uma sala e mata todas elas. E depois de matar elas, ele esconde os corpos dessas crianças nos robôs Fred, Tika, Bonnie e Foxy. E a quinta criança ele esconde no Fredbear. Bom. Perturbado. Pois é. Os livros descrevem falam um pouco mais a fundo disso, que o William é um tipo de psicopata sádico que ele gosta de causar a dor nos outros porque ele sente como se estivesse fazendo justiça, como se ele merecesse causar dor aos outros porque ele já sofreu alguma vez na vida. Ele é maluco. Enfim. Depois desse acontecimento, tem uma investigação policial, né? Claro. Aqui, crianças desapareceram na pizzaria. E a Freddy's dessa época é fechada. Os corpos não são encontrados porque eles estão dentro dos robôs, então a polícia não acha os corpos.
eles chegam a prender um suspeito. Nos livros, eles prendem o William. Na série não fica claro se é o William ou não. Mas eles chegam a prender um suspeito, só que por falta de provas, ele é liberado. Porra. Pois é. Enfim, chegamos então, 2 anos depois, em 1987, que é quando abre uma nova Freddy's, o restaurante do FNAF 2, do segundo jogo. E nesse lugar, mais uma vez, o William se aproveita da influência que ele tem ali na Fazbear de conseguir entrar nas coisas de boa. E ele pega a roupa do Fredbear, veste a roupa do Fredbear, atrai mais 5 crianças e mata elas de novo. Pois é. E essas crianças vêm a possuir os Toy Animatronics, que são os animatronics do FNAF 2, que são versões dos animatronics antigos, só que mais pra criança, assim, eles parecem mais brinquedos, eles são de plástico, eles têm as bochechinhas vermelhas, e eles têm um sistema de recognição facial, porque como teve esse problema das crianças desaparecidas, eles botaram por questões de segurança. Mas não adiantou muita coisa. Enfim, essas crianças que foram mortas nessa pizzaria, elas acabam possuindo esses animatronics, assim como as crianças que foram colocadas nos corpos dos animatronics antigos possuíram eles também. E aí os bichos começam a ficar meio bugados, porque tem alma de criança dentro deles, e ocorre então a mordida D87, que é quando um animatronic chamado Mangle, que é esse bicho bizarro aqui... Flamengo? Flamengo? É, o Flamengo, quando o Flamengo. Olha o Flamengo aí, ó. Assim, não tem confirmação se foi ele, mas é o mais provável que tenha sido ele. Enfim, quando o Mangle morde a cabeça de um guarda e arranca o lóbulo frontal dele. Então, por causa dos animatronics bugados, lóbulo frontal arrancado, crianças desaparecidas. Lóbulo frontal é um pedaço do seu cérebro. Então, crianças desaparecidas, todos esses fatores somados fizeram essa Freddy's nova ser fechada também, obviamente. E essas coisas permaneceram assim por um tempo. O William meteu o pé, ele viu que tava dando ruim, ele vazou, saiu da empresa. Esqueci de comentar também, mas o Henry, ele não sabia que foi o William que matou a filha dele, então ele tinha continuado um tempo na empresa, mas depois ele saiu também. Provavelmente pelo luto, enfim, não ter mais vontade de trabalhar, e também porque ele posteriormente veio a descobrir que foi o William que matou a filha dele. Mas de qualquer forma, passado isso, nós chegamos em 1988 até 1993, que é um outro período até que interessante. O que nós temos aqui? William rapou fora da empresa, porque ele estava mal visto, claro, né? Ele saiu da Fazbear e fundou a Afton Robotics, só com o objetivo de fazer mais experimentos com as mortes que ele causou. Porque ele percebeu que essas mortes estavam tendo alguma coisa de diferente, tinha algo estranho acontecendo. Então ele decidiu fazer experimentos com isso. Então, passa alguns anos, em 93, existe uma nova pizzaria, o restaurante do primeiro jogo, Five Nights at Freddy's 1, com os modelos antigos do Fred, Chica, Bonnie e Fox, agora um pouco remodelados, mas são eles ainda. E o Michael Afton estava de longe, né, há um tempo. Ele estava precisando de dinheiro, então ele aceita trabalhar lá como guarda noturno. É bem provável que ele se sinta muito culpado pelo que ele fez com o irmão dele, que veio a falecer depois de tempo no hospital, mas isso não é muito explorado. De qualquer forma, ele precisa de dinheiro, ele vai lá trabalhar, e acontece o FNAF 1, nada demais, ele só tá precisando de dinheiro mesmo. Mas nesse meio tempo, enquanto o Michael tá trabalhando lá, o William cria animatronics novos, sendo eles Baby, Ballora, Funtime Fox e Funtime Fred, sendo esses queridões aqui. Só um momento. Diferenciados. Para de olhar pra bailarina, cara, eu sei que você tá olhando pra ela. Não, cara, eu tô olhando pro azulzinho do lado esquerdo. Tá bom. Enfim, ele cria esses animatronics com o único intuito de capturar crianças. Eles têm um sistema que captura crianças, basicamente. Então ele cria esses animatronics, ele funda uma pizzaria chamada Circus Baby Pizza World e ele tá lá esperando. Porém, o tiro acaba saindo pela culatra e
A filha dele, a Elizabeth, agora já mais crescidinha, com mais ou menos uns 10 anos, ela gosta muito da Baby, que é essa bonequinha aí do meio, tem Maria Chiquinha. Só que ela sempre pede pra brincar com a Baby e o William nunca deixa. Só que um dia, o William não tava olhando, não tava de olho, ela se aproxima da Baby, a Baby ativa aquele sistema de capturar a criança, pega ela, enfia dentro e estraçalha a criança inteira. Só que, quando isso acontece, tem alguma coisa errada. Rola um tipo de fusão perfeita, que a Elizabeth se torna a Baby. Ela possui o animatrônico, só que é uma possessão que dá muito certo. Diferente das outras, que as crianças tinham que ser colocadas dentro ou ficar perto ali e os animatrônicos ficavam meio bugados, a Baby, ela meio que tem uma consciência total, assim, da parada. Enfim, esse restaurante que o William criou é fechado, porque, né, uma criança morreu, só que ele dá a desculpa que foi um vazamento de gás. E ele pega esses animatrônicos pra ver o que tá acontecendo, né, porque tá acontecendo alguma coisa, a filha dele morreu lá dentro. E ele percebe que a Baby tá diferente. E é aí que ele descobre o tal do remanescente. O remanescente nada mais é do que um fluido, um líquido, que representa a alma da pessoa, basicamente. Só que ele tem algumas propriedades especiais. Ele pode curar ferimentos, ele pode te trazer memórias do passado. Ele é relativo a memórias, mas tenha em mente que ele é a alma de uma criança, basicamente. Milagrosa. Pois é. É um bagulho milagroso. Ele descobre isso e ele fica encantado, porque ele pensa finalmente que ele teria uma invenção própria, um descobrimento próprio. Ele não ficaria mais na sombra do Henry. Então ele fica muito feliz com isso. Ele não se importa com a filha dele ter morrido, ele não se importa com o outro filho dele ter morrido. Ele tá nem aí. Ele só quer saber dessa coisa bizarra que ele descobriu. Então, muito feliz da vida, o que ele faz? Ele tem um plano. Ele volta lá no restaurante do FNAF 1, que é lá onde o Michael tá trabalhando. Nessa época o Michael já terminou o trabalho e saiu. E ele pega pedaços dos animatrônicos principais. O Fred, a Tika, o Bonnie e o Foxy, que estão com os corpos das crianças lá dentro até agora. Então, tipo, as almas ainda estão lá. Ele pega esses pedaços dos animatronics, volta pra Afton Robotics, junta tudo num bagulho lá que ele criou de ferro e derrete esse metal. Ele então pega o líquido, que é o remanescente, que é a mistura da carne com o metal, a alma com o metal, em forma líquida, e injeta nesses animatrônicos que ele criou, a Ballora, a Baby, o Funtime Fox e o Funtime Fred. Até aí tudo bem. Então, as almas daquelas crianças que estavam lá no Fred, Chica, Bonnie e Fox foram pra esses animatrônicos aí. Não, tá. Quer dizer, não as almas... não as almas inteiras, mas um pedaço delas. Saca? Deu pra sacar? Ele pegou um pedacinho e colocou lá. A essência... Não, tipo, uma parte das almas... Sim. Ele pegou só um pedaço do animatrônico. Tipo, sei lá, um pé, uma mão, um braço. Derreteu. E pegou um pedacinho do remanescente da alma, mas não pegou a alma inteira. É só um pedacinho. Só que aí, nessa loucura que ele tá fazendo isso, ele volta lá mais uma vez. Só que dá um problema. Ele volta pra lá pra desmantelar o resto do que sobrou dos animatrônicos. E ele faz isso. Só que acontece uma coisa. Por ele destruir o resto dos robôs, as almas que estavam presas dentro saem pra fora. E elas começam a perseguir ele. Ele então, com medo, ele começa a correr e vai até uma sala secreta que tava a roupa do Spring Bonnie lá. A roupa que ele usou uma vez pra matar essas crianças. Ele então desesperado, pra se esconder delas, ele se enfia na roupa. Só que tem um problema. O lugar tá abandonado, não tem manutenção, a roupa tá velha e tem goteira. Aí acaba molhando a fantasia e ela ativa e troca de modo com ele lá dentro. Então ele é esmagado e morto dentro do Spring Bonnie. Quer dizer, morto entre aspas. Porque é como se ele tivesse virado um zumbi ambulante. Ele tá morto, mas ele não tá exatamente morto. Ele tá preso lá dentro.
E ele fica lá por muito tempo. Porque agora passam-se 30 anos desde que ele morreu. E é aberta... Ah, não, calma. Tô pulando etapas, calma aí. Tem uma coisinha antes. Logo depois dele morrer, acontece uma coisa. O Michael, ele encontra um recado que o William tinha deixado pra ele. Um recado falando, eu tô com a tua irmã, vai lá no meu lugar lá pra buscar ela, que é no caso lá na Afton Robotics, né? O Michael vai até lá, ele pega um emprego de técnico, e ele se enfia lá e ele encontra lá o pessoal, né? A Baby, Funtime Fox e Funtime Fred, que estão com as almas das crianças, agora realmente com as almas das crianças, porque aquelas outras foram quebradas. E nesse meio tempo, ele encontra lá a Baby, que é a irmã dele, né? É a Elizabeth. Só que ele não reconhece ela exatamente. Tipo, ela diz que não reconhece ele, mas ela tá mentindo. Qual que é a parada? Esses animatronics do Sister Location, eles querem sair de lá. Eles querem só fugir daquele lugar, porque eles ficam tomando choque, enfim, eles não gostam de falar. Então eles arquitetam todo um plano para conseguir sair daquele lugar. Que consiste em... Eles se desmontam e eles todos se juntam nessa coisa aqui. Que é o Enard. Então eles todos se desmontam e juntam nessa porra aí. E o que eles fazem? Eles atraem o Michael pra uma sala que tem uma garra que eles usaram pra se desmontar. E eles usam essa garra pra matar o Michael. Tipo, ela escava ele, arranca os órgãos dele pra fora e eles entram dentro do corpo do Michael. E aí, eles meio que usam o corpo dele como uma casca pra fingir que eles são humanos e saírem de lá. E eles ficam vivendo o dia a dia como se eles fossem o Michael. Só que esse robô doidão aí. Exato. Só que acontece um problema. Passa um tempo e o corpo começa a apodrecer, né? Porque tá morto. Até que chega um momento que ele tá tão podre que não dá mais. Eles pulam pra fora, o pessoal na rua já estranha, né? Ele fica literalmente roxo, de tão podre. Então, eles são cuspidos pra fora do corpo, né? Eles saem dele e voltam. Eles, por algum motivo, decidem voltar pra onde eles estavam antes, da onde eles fugiram. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? O Michael era pra estar morto, mas ele não morreu. Porque o remanescente tem uma propriedade de cura. E como dentro dele tava 5 bichos com remanescente, ele ficou carregado disso. Então o corpo dele foi se regenerando e ele voltou à vida. Basicamente. Maluquice. Aí ele volta à vida. Beleza. Michael voltou à vida. Esse bicho aí volta lá pra onde ele tava. Um funcionário que tava lá liga a caldeira, queima ele e ele se divide. Basicamente, estavam os 5 ali juntos, Funtime Fred, Funtime Fox, Ballora e Baby. Os 5 não, os 4, perdão. E o que acontece é que a Baby se separa deles. Fica a Baby sozinha e fica só esses outros 3. Então eles se separam nesses 2 bichos aqui. O Enard se torna esse bicho aqui, que é o Molten Fred. E a Baby arruma uns pedaços que sobram pra se remontar nessa coisa aqui, que é a Scrappy Baby. Mas enfim, acontece isso do Sister Location e finalmente então passam-se 30 anos e nós chegamos em 2023, por incrível que pareça. Uou, atualizado. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Atualizado. Então, 2023 o que acontece? A Fazbear tá praticamente morta, não tem mais restaurante, a franquia tá muito, né, apagada, porque, enfim, ninguém mais queria ir nessa porra, depois de tudo que aconteceu, de crianças desaparecendo e os caralho. Então, pra tentar ressurgir das cinzas, a Fazbear monta não um restaurante, mas sim uma atração de horror, como se fosse uma casa de horror, tá ligado? Um trenzinho fantasma, uma parada assim. Ligado. Então, eles pegam coisas dos restaurantes antigos, colocam lá pra fazer meio que uma casa de horror da Fazbear, brincando como se as coisas que aconteceram no passado fossem lendas urbanas. Eles fazem isso.
Esse lugar se chama Fazbear Fright. E, enfim, nesse lugar um guarda é chamado, não é o Michael, é um guarda qualquer. Ele vai pra lá pra ganhar dinheiro, né, trabalhando como guarda noturno. E assim, no começo não acontece nada demais, porque não tem nada ali. Porém, a partir da segunda noite, acontece uma coisa. Um pessoal foi procurar num dos restaurantes antigos e encontrou um animatrônico antigo. No caso, o Spring Bonnie, que agora é Spring Trap, que tem o William morto dentro dele. Eles pegaram o robô e levaram pra lá, porque ele tava todo podre, todo feio. Então ele realmente combinava com uma atração de horror, né? Eu esqueci de pegar a imagem dele. Deixa eu pegar aqui um gifzinho. Spring Trap. Ele tá assim atualmente. Pô. Esse é legal se tivesse um gif não todo fodido, né? Mas ele já tá todo fudido dentro da roupa. Pois é, então ele tá mais ou menos assim, todo ferrado, dá pra ver que tem uns pedaços de carne, enfim. Eles pegam esse animatrônico e levam pra essa Fazbear Fright. Só que aí o guarda tomou no cu, né? Porque é a porra do assassino, é a porra do William Afton ali dentro. Então ele começa a ir atrás do guarda e o guarda tem que se virar ali com o que tem. Só que o lugar tá muito sobrecarregado, os sistemas do lugar são meio velhos, meio fodidos. Então ele acaba usando tanto que superaquece e pega fogo. Acontece um incêndio, o guarda consegue sair vivo e o Springtrap fica todo fudido, mas ele consegue sair vivo também. Tanto que ele fica dessa forma aqui. Ó, essa forma piorou. Aqui. Caraca. Pois é, ficou feio pra caralho. Enfim, ele sai vivo disso, depois desse incêndio. E aí passam-se mais alguns anos, cerca de uns 6, não lembro direito agora, mas uns aninhos aí. E nós temos o retorno do homem, o Henry Emily, que tava escondido esse tempo todo, né? Tinha sumido da franquia. Lembra dele, né? Claro, que era sócio lá do William. Exatamente, a filha dele morreu e tal. Inclusive eu esqueci de citar, mas a filha dele, ela possuiu a Puppet, que é aquele boneco preto com a cara branca. Mas de qualquer forma... pois é. Mas de qualquer forma, ele volta e arquitetando um plano, que agora ele decide agir, depois de descobrir tudo que o William fez. E ele monta um novo restaurante, chamado Freddy Fazbear Pizza Place, se eu não me engano. Ele monta esse restaurante e faz um anúncio na TV para o pessoal que vê poder ser um sócio. Tipo, a pessoa vai lá, vira meio que o gerente do restaurante, afiliado com ele e, enfim, faz as paradas pra ele. Só que ele arquiteta um plano, ele desenvolve um bichinho, que é meio que um bicho que chama os animatrônicos, e ele chama essa galera que sobrou, que é o William, a Baby, o Molten Fred e a própria Puppet, que é a filha dele. Só que aí ele desenvolve um bicho pra capturar a Puppet, que é esse bicho aqui. O Lefty, a Lefty, tanto faz. Esse urso preto aí. Esse é flamenguista. Esse é. Flamengo! Esse é flamenguista, total. Então, ele desenvolve a Lefty e meio que ela engole a Puppet fica dentro dela. Mas de qualquer forma, tá todo mundo ali. E você, como o gerente desse restaurante, de dia, tu tem que comprar animatrônico, palco, enfim. Tem que fazer ali a gerência da pizzaria e depois tu tem que fazer as tarefas, que basicamente consistem em tu ficar numa parte de ventilação, que é subterrânea, faz umas tarefas, porém, nesse meio tempo, tu tem que fazer uma coisa que o Henry deixa descrito no tal parágrafo 4, que é o parágrafo do contrato, né? Basicamente, tu tem que salvar os animatrônicos velhos. Então tem uma parte do jogo que tu e o animatrônico na mesa, no caso esses aí, o William, a Lefty, a Baby e o Molten Fred. E tu tem que meio que fazer uns testes com eles e colocar eles na tua pizzaria, basicamente. Como assim? Isso faz... tu tem que salvar eles, tu ganha uma recompensa em dinheiro pra justificar isso, mas faz parte do plano do Henry, porque ele precisa ter todos eles juntos num lugar só. Tá. Então, tu pega eles e coloca eles tudo nessa parte subterrânea, porque nessa parte subterrânea não tem saída. É só um labirinto infinito sem saída, só tem a entrada e eles não conseguem chegar lá. Então eles ficam meio que presos nesse labirinto aí.
de ventilação. E aí, o que acontece? Vai passando os dias do FNAF 6, cada dia tu pega um animatrônico diferente e bota lá no subterrâneo. Então, recapitulando, no subterrâneo estão Charlie, que é a Puppet que tá dentro da Left, né, filha do Henry, o William Afton, que é o Scraptrap, o Molten Fred, que é as 5 crianças originais, né, todas injetadas lá dentro dele, e a Baby, que é a Elizabeth. E além disso, eu esqueci de citar, mas o guarda o gerente, melhor dizendo, dessa pizzaria, é o Michael Afton. Ele viu o anúncio na TV e foi lá atrás porque ele sabia que o pai dele ia estar envolvido nisso e ele queria acabar com isso logo de uma vez. Então ele foi lá. É isso aí. Ele foi lá pra tentar justamente confrontar o próprio pai. Beleza. Vai passando as noites e chega sábado, que é o último dia do FNAF 6, onde tem uma grande festa, digamos assim. Nessa grande festa, basicamente é só um pretexto pro Henry ter o momento exato. Quando tá todo mundo junto, ele tranca tudo, inclusive ele mesmo fica lá dentro trancado junto, e ele bota fogo na porra toda e mata todo mundo. Morre o Henry, morre o Michael, morre o Molten Fred, morre a Baby, morre o William, morre todo mundo. Acabou. Fim. É pra ser o fim. É. Mas não foi o fim. Não foi o fim, infelizmente. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui, pelo menos talvez pra esse vídeo, porque a partir daqui começa a mentirada. E começa o spin-off. Começa tudo fan-made depois daqui. Mas enfim, esse é o básico do básico, muito resumido da lore. Até o melhor FNAF, que é quer dizer, o melhor não. Até o final, que é o, entre aspas, o 6. Era pra ter acabado aqui, mas infelizmente não acabou, porque dinheiro, né? Capitalismo. Mas basicamente é isso. Talvez se a gente possa fazer uma parte 2 com o resto que tem. Vai depender aí desse vídeo aí, como é que vai ficar. Vai depender aí, tá ligado? Vai depender. Mas eu entendi o básico. Só não entendi como que esse William conseguiu ainda fazer filho, sendo tão maluco. Pois é, né? Doideira. Mas nos diga aí, meu amigo, o que você achou disso tudo? História de maluco. Não, porra. O cara vai e mata as crianças e bota dentro do robô. Aí o robô daqui a pouco começa a ter uma água benta que cura tudo. Aí o cara morre, o Michael morre, mas não morre por causa da água benta. Que doideira. Bom. Interessante. Para mais detalhes, se quiser saber ao fundo, veja o documentário do Corey, porque ele explica bem melhor do que eu e tem todos os detalhes certinho. Quantas horas? 3 horas e meia. Vou ver nunca. Mas assim, tu pode ver só 1h30. Quer dizer, 1h50, que é até o FNAF 6. Depois disso não precisa mais. Peguei a visão. Enfim. Maneiro. É isso. Valeu por participar aí. Obrigado você aí pelo convite. Se você quiser dar alguma consideração final. Uma consideração final para o canal Ovo no Lixo, que vai bombar. Se inscreve lá. É verdade. Se inscrevam-se e é isso aí. Foda-se. Quem quiser corrigir algum erro que eu tenha falado, corrige aí. Eu vou te mandar tomar no cu. Tchau.